Se você quer ter um glúteo atraente, não adianta você querer treinar o seu glúteo de qualquer jeito. Muita mulher treina o glúteo, até ganha volume, até consegue ficar com o bumbum grande, mas não consegue deixar aquele glúteo bonito. E tem um ponto que deixa o seu glúteo muito bonito, que é quando a gente preenche essa parte superior aqui do nosso glúteo, que faz com que o nosso bumbum fique com aquela voltinha, sabe aquela marcação que você vê ali certinho o bumbum fazendo aquela volta? Quando a gente dá atenção para essa parte aqui do nosso glúteo, a gente faz com que o nosso glúteo fique mais em pezinho. E muita mulher treina o glúteo e não dá atenção para esse músculo. Por isso que treina, o glúteo cresce e tal, mas você não consegue levantar, deixar o seu bumbum em pé. E tem um exercício específico que faz exatamente esse papel. E você precisa fazer esse exercício nos seus treinos. E eu vou te mostrar formas de fazer ele. E você tem que colocar esse exercício, gente, em todos os seus treinos de glúteo. Se você quer levantar o seu bumbum, você precisa, via de regra, fazer sempre esse exercício no seu treino. Só que eu vou te mostrar formas diferentes para você variar ele nos seus treinos. Você não vai precisar fazer ele sempre do mesmo jeito. Você vai conseguir trazer variações, mas você vai estar estimulando exatamente essa porção para você preencher o seu glúteo e deixar ele em pé. Lembra que eu vou te mostrar várias formas de fazer esse exercício. Esse primeiro, a gente vai precisar da caneleira, mas calma, que se você não tiver a caneleira, você vai conseguir executar esse exercício de outras formas, tá? Então você vai colocar a caneleira, pode colocar nas duas pernas, porque a gente vai conseguindo alternar isso. Eu coloquei em uma só para eu mostrar aqui para você o que você vai fazer. Você vai posicionar em algum lugar, aqui eu vou usar essa pilastra, e aí você vai inclinar um pouquinho o seu tronco para frente. E a perna que vai fazer o movimento é a perna que tá com a caneleira. Então, ó, apoiou, inclinou o tronco para frente. E aí você vai fazer esse movimento aqui, ó. Abre, concentra nessa parte. Eu quero que você realmente leve uma atenção e conecte a sua mente aqui no seu músculo. Traz a sua mente para o seu músculo e pensa sempre nessa porção superior do seu bumbum enquanto você estiver executando esse movimento. Então coloca a sua mão aqui no seu músculo para você sentir esse músculo sendo trabalhado. Coloca a mão para você realmente levar a concentração para essa parte. E a parte mais importante desse exercício é aqui, ó, quando você tá com a perna aberta. O que vai acontecer? O exercício, a caneleira, ela tá pesando para baixo. Então a tendência é querer descer de uma vez, a sua perna vai querer soltar de uma vez essa descida. Você tem que resistir a essa força que a caneleira tá fazendo para baixo. Você vai resistir essa força para cima, tá? Então, ó, você vai abrir, segurar, jogando a pontinha do seu pé para fora e vai descer controlando devagar. Cuidado para você não querer abrir demais. Se você tentar abrir demais, vai acontecer aquela roubada do seu quadril. A gente não quer isso. Se você faz essa gangorra com o seu quadril, a gente está perdendo a ativação máxima do seu glúteo. Então estabiliza. O que é estabilizar? Segura essa pelve e abre a sua perna só até o ponto que você consegue abrir sem fazer o movimento com o quadril. Então, ó, abriu, segura, contrai, traz a mão aqui no seu músculo, desce devagar. Abre, segura um segundinho, desce controlando devagar. E vai fazendo isso, ó. Ponta do pé para fora. E desce controlando essa descida. A ponta do seu pé, ela vai estar sempre para cima e levemente para fora, tá? Não deixa essa ponta do pé mole e solta. Quando a gente joga a ponta do pé para fora, a gente já traz uma contração maior para esse músculo. A gente já traz uma ativação maior quando a gente faz essa jogadinha de ponta do pé para fora. Então faça sempre isso nesse movimento. E esse mesmo exercício, você consegue fazer ele aqui na polia. E a dinâmica para você executar ele aqui na polia, ó, você vai estar ali com o strapzinho ali no seu tornozelo. A dinâmica é a mesma. Então você tem que inclinar o seu tronco para frente e aí você vai fazer o movimento jogando a pontinha do pé para fora, levando a concentração nesse músculo e descendo, contraindo devagar. Um problema e um erro muito comum nesse exercício de glúteo na polia, que muita gente comete, gente, às vezes você está cometendo isso, às vezes você até está fazendo esse exercício, mas você está cometendo esse erro e por cometer esse erro você não consegue trabalhar bem, de forma eficiente, esse músculo. Que é fazer esse exercício com o tronco muito reto e ficar muito próxima aqui da polia, porque rapidamente a sua perna ela vai encostar, o peso ele vai encostar e você não vai conseguir ter esse arco de movimento ideal.
Então você tem que trazer a perna um pouquinho para cá, ó, para lateral. Então você vai dar um leve espacinho ali entre o seu corpo e a polia e o cabo. E você tem que fazer essa inclinação. Tem que ter essa inclinação para a gente conseguir realmente a ativação máxima do glúteo médio. Então você vai abrir, sustentar e descer devagar. Olha a diferença de fazer esse movimento dessa forma com fazer esse movimento dessa forma aqui, que eu vejo muita gente nas academias fazendo. Agora, eu vou te passar esse exercício aqui na cadeira abdutora. Só que com uma ressalva. Hoje eu vou te passar esse exercício na cadeira abdutora com o tronco o tempo todo encostado no banco. Vocês sabem que eu gosto de usar, inclusive, uma variação de fazer esse exercício com o tronco encostado, tronco reto e tronco inclinado. Só que hoje, exclusivamente, a gente está falando de isolar mais o seu glúteo médio, a parte superior do nosso bumbum. E quando a gente projeta o nosso tronco para frente, a gente traz uma grande ajuda do glúteo máximo no movimento. E quando eu faço encostadinha aqui no banco, eu consigo isolar mais o glúteo médio e pedir menos ajuda do glúteo máximo. Então eu levo mais foco nesse músculo. É essa a nossa intenção aqui nesse vídeo. Então eu quero que você faça isso. E aí eu vou inclusive te passar uma técnica de intensificação aqui na cadeira abdutora, dessa forma, com o tronco encostado, para você fazer. E você vai sentir absurdamente essa parte superior do seu bumbum. Então você vai se posicionar, coloca a sua carga, encosta o seu tronco no banco. E aí você vai pensar, gente, em fazer esse exercício empurrando sempre com o seu joelho. Às vezes a gente tende a levar força lá no pé, lá embaixo. Eu não quero que você leve força no pé. Eu quero que você pense em fazer o movimento realmente levando a força sempre aqui na lateral do seu joelho, para o seu joelho empurrar esse movimento. Porque aí a gente consegue isolar mais esse músculo, tá? E dissipar menos força para outros lados. Então você vai apoiar aqui, sustentar e vai abrir. Abriu, dá aquela seguradinha e vai descer devagar. Essa seguradinha no final, gente, é tipo assim, é a cerejinha do bolo. É para você não ficar fazendo aquele exercício assim, ó, sabe? Sem concentração nenhuma. Eu quero que você use esse pico de contração, ou seja, essa segurada lá no final, justamente para você conectar mais com o seu músculo, tá? Para você fazer o exercício extraindo o máximo de cada repetição. Então você vai abrir, segurar, desce controlando. Abre, segura, desce controlando. Lembra que a força tem que estar aqui, não joga a força lá pro pé. E desce controlando. Faz aqui 15 repetições. Reduz esse peso, uma plaquinha. E aí aqui, eu quero que você faça mais o máximo de repetição que você conseguir. E depois você vai reduzir mais uma vez e vai fazer o máximo de repetições que você conseguir. E aqui você não precisa dar essa seguradinha. Aqui você pode fazer um movimento um pouquinho mais acelerado, porque essas últimas repetições diminuindo a carga é para terminar de esgotar aquele pouquinho de energia que ainda existe ali por trás do seu músculo e você não sabe. A gente está realmente usando esse restinho de energia que ainda tem para trazer uma intensidade maior para esse músculo. Eu não quero que você escolha um único desses exercícios e faça ele sempre. Quero que você use todas essas opções que eu te dei. Em um treino, você vai fazer abdução com caneleira. No outro treino, você faz uma abdução na polia. No outro treino, você faz uma abdução na máquina, por exemplo. É exatamente essa dinâmica que eu uso dentro do Thai Training. Quando eu quero estimular o meu glúteo médio, quando eu quero dar estímulo no glúteo médio nos treinos das minhas alunas, eu coloco esses exercícios pontualmente em cada treino. Eu não fico fazendo um monte de abdução em um único treino, não precisa. Mas tem que ter pelo menos uma abdução quando você quer levar foco no seu glúteo. Por isso que a Alunas Thai Training tem o bumbum em pezinho, tem o bumbum empinado. Por isso, gente, que o meu glúteo, ele empinou de uma forma absurda nos últimos meses. Porque a partir da metodologia Thai Training, a partir dessa dinâmica e dessa elaboração de treino, pensando nessas estratégias para o corpo da mulher, a gente consegue mudar completamente os nossos resultados. Então, agora eu quero você compartilhando esse vídeo com aquela amiga que você sabe que ela precisa dar um up no bumbum. Compartilha esse vídeo com ela e já deixa a sua curtida, deixa o seu like aqui.